Ele fez o que nações e líderes e governantes, e voltando ao que o próprio diabo tem sempre tentado fazer: criar leis, ameaçar o povo de Deus daquela época. Ameaçar machucá-los, marginalizá-los, colocá-los de lado. Dizer que nós, como sociedade, com essa nossa nova e maravilhosa ordem, somos bem melhores que essas pessoas. Que nunca dobrarão seus joelhos para a nossa visão de como uma sociedade deve ser hoje. Então, qual é a resposta de Deus para isso? Por toda a história, vemos Deus respondendo a esses momentos quando líderes se levantam, líderes como o faraó do Egito, que começou a jogar os filhos de Israel no rio. Nós vemos isso por toda a história. Qual é a resposta de Deus? Agora, Paulo fala sobre isso no livro de Coríntios. Ele fala sobre como o Senhor, uma vez mais, pega o fraco e o desprezível, e os ninguéms, e os nadas, e as coisas que não são, para aniquilar as coisas que permanecem por sua própria sabedoria e sua própria força. Ele providencialmente, nessa época da história, colocou uma moça no palácio do rei. Isso é incrível. Agora, no momento em que ele a chama para fazer uma intercessão por seu povo, ela era uma judia. O momento em que Deus a chamou era o pior momento possível na vida dela. A paixão daquele primeiro amor e romance com o rei tinha de alguma forma desvanecido. Ela nem tinha mais sido chamada na presença dele por 30 dias. Ela não se sentia amável, não se sentia amada. Ela não se sentia desejada. Provavelmente, ela se sentia imensamente como se fosse alguém infiel. Como se ela devesse, de alguma maneira, ter sido infiel ao rei e que ele estava agora chateado com ela. E nesse ponto, onde ela realmente não está diariamente na presença da corte, é quando Deus a chama. Você não ama isso? Quero dizer, nós como igreja, nessa era na América hoje, quem dentre nós pode dizer, temos sido tudo o que deveríamos ser, temos sido fiéis, temos estado em cada reunião de oração, olhamos por toda a nação e nossa igreja está praticamente sem oração hoje. Nosso evangelho é leve e alguns ameaçam e dizem, não é leve, é pesado, é elaborado e condena o correto. E olhamos tudo isso e dizemos, Deus, esse é o pior momento possível em que poderíamos estar. Experimentando essa situação de indiferença que estamos vivendo na nação. Porque nós não estamos fortes, nós sentimos não amáveis. Sentimos como se não estivéssemos na presença do rei. Não nos sentimos desejados. Temos consciência completa de nossos fracassos e incapacidades de fazer o que sentimos, que o Senhor nos tem chamado para fazer. Mas de alguma maneira, Deus tem entrelaçado o movimento de suas mãos com nossas vozes. A misericórdia de Deus, a gentileza de nosso Deus, a bondade de nosso Deus, que Ele espera nos ouvir em nossas fragilidades, em nossas imperfeições, em nossas dificuldades, em nossas provações. E o que falei na terça-feira à noite? Há uma coisa que nós precisamos redescobrir, que não interessa como Esther se sentia a respeito de si mesma. Ela continuava sendo a noiva do rei. Aplausos. Não interessa como você se sinta sobre si mesmo. Mesmo se você esteve afastado de Deus por anos, não interessa, Ele te gravou na palma das mãos dEle. E geralmente Ele não nos chama em nossa força. Ele nos deixa como Moisés, passar 40 anos no deserto. E quando nós não temos mais uma espada, quando não temos mais influência, não nos sobrou nada a não ser Ele. Nessa fraqueza, Ele nos chama para fazer uma grande obra para o reino de Deus. Graças a Deus por sua misericórdia. Graças a Deus que seus caminhos não são os nossos caminhos. Os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Graças a Deus por Ele ser quem Ele é. Às vezes Ele espera até que estejamos fracos. Ele esperou de fato até que Lázaro estivesse morto para fazer o milagre. Porque não havia milagre para compartilhar aquela mesa quando Lázaro sentou-se com o Senhor. Tudo o que ele podia dizer era, eu estava morto e ouvi uma voz e me movia em sua direção. Não era eu e Jesus fazendo alguma coisa. Era, Jesus fez isso e eu me levantei da morte. Este homem, Amã, obteve poder e decidiu usar sua influência para diminuir e exterminar qualquer que não se prostrasse diante dele. E quando as pessoas não querem submeter seu eu ao caminho de Deus, elas eventualmente tentarão destruir isso. E você vê esse padrão se repetindo vez após vez na história. João capítulo 13, verso 27. Jesus pela última vez pega
Agora, Jesus é a expressa imagem e glória de Deus. Ele, na última vez à mesa, pega um pedaço de pão e o mergulha no vinho e oferece um último gesto de companheirismo a Judas. Quando Judas se recusa a verdadeiramente receber, ele fez um teatro ao receber o pão. Vamos colocar dessa maneira. Mas em seu coração ele se recusou a abraçar verdadeiramente o que estava diante dele. E nesse ponto a Bíblia diz que Satanás entrou nele. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Esther tipifica as pessoas que oram, que Deus procura para mostrar seu poder novamente em tempos de aflição. Ela se transformou de sua fragilidade para uma completa dependência de Deus. Ela convocou seus amigos e disse, vamos orar e jejuar por 3 dias. Vamos voltar à oração. É tempo de orar novamente. Vamos reconhecer que, a menos que Deus edifique a casa, estamos trabalhando em vão. Isso não será realizado através de petições, através de ativismo, através de tribunais ou qualquer outra coisa. O que precisa ser feito na nação agora só acontecerá pela mão de Deus. E nós, como povo de Deus, precisamos reconhecer que temos que nos humilhar à vista de nosso santo e todo-poderoso Deus. E reconhecermos novamente a nossa dependência dele. A menos que ele edifique a casa, nossos labores são em vão. E ela disse, nós não iremos apenas jejuar, mas eu vou me aplicar à oração. E eu vou diante do rei, o que quer que isso venha a me custar. Que me custe. Não é um tipo básico de oração que o Senhor está procurando nesta geração. É a oração de um povo que dirá a Deus o que quer que o Senhor tenha para o meu futuro. Eu aceito. Onde quer que o Senhor me conduza, eu irei. O que o Senhor me pedir para fazer, eu farei. O que o Senhor me pedir para falar, eu falarei. Eu farei isso, ó Deus, e se eu perecer, pereci. Eu me lembro de meus anos de juventude como um policial, que eu fiquei tão cansado da duplicidade da minha vida, fiquei tão cansado de chorar enquanto cantava os hinos da igreja, e aí secar as lágrimas e envergonhar o nome dele no resto da semana. E eu me lembro de estar dirigindo por uma certa rua e eu estava tão frustrado que golpeei o volante do carro. Eu disse em voz alta, eu estava sozinho no carro e eu falei, Jesus, vou te seguir, nem que isso me mate. Agora, isso pode não parecer uma oração, mas era. E veja onde me conduziu. Por todo o mundo, e tem sido uma jornada incrível. Por onde o Senhor me conduziu, as portas que o Senhor me abriu, o que o Senhor pedir de mim, onde o Senhor me chamar para ir, eu irei. Mas tinha uma coisa que eu sabia em meu coração. Eu não tenho a força para fazer isso. Eu não tenho o discurso para realizar isso. Não tenho o coração para querer isso. Mas eu quero a tua presença e poder, propósito e direcionamento para a minha vida. Eu quero o que o Senhor tem para a minha vida. E onde quer que isso me leve, é onde eu quero estar, mesmo quando eu não entenda. Esther se voltou em completa dependência, agora neste lugar de intercessão. Onde nós começamos, ela aparece na corte do rei. Sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther se vestiu de trajes reais e se pôs no palácio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou o favor aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha em sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Você ficará maravilhado. Percebe? Não tem nada a ver com como você se sente nesta manhã. Entenda isso, meu irmão e minha irmã. A questão é sobre como o rei se sente a seu respeito. Isso é o que importa. Você pode se trancar no seu quarto de oração e você sente tamanho fracasso. Você se sente tão não amável, se sente tão não amado. Algumas vezes, só para descobrir que o rei estava esperando por você. Ele está ansioso para ouvir a sua voz. Ele não está com vergonha de você.
Ele comprou você com seu próprio sangue. Ele declarou você limpo de seu pecado. Ele te deu uma justiça que não é sua justiça, que pertence a Ele, e Ele a deu a você. Você é a noiva do Rei. Louvado seja Deus!